Sagrado em Atos Apóstolos, capítulo 1, 26, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, tá bom? Vamos abrir os ouvidos, fechar a Bíblia, abrir os ouvidos e o coração para entender e compreender a palavra de Deus, irmão e irmãs. Vamos lá. Bem, tudo isso aconteceu, irmão, que eu estou pregando, é a escolha de um homem, de um obreiro, para ser colocado no lugar de Judas Iscariotes. Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata, tá bom? Então as coisas de Deus, irmão, não vai pela emoção, não vai pela amizade, não vai pela boniteza, pela aparência, tem que ir pelo Espírito. Tá bom, irmão? As coisas de Deus tem que ir pelo Espírito, irmão. Não adianta ir pela amizade, não adianta ir pela emoção, não adianta, irmão, ir pela posição. Tem que ver se Deus escolheu a pessoa para o lugar certo, tá bom? Então tá aqui, Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas Iscariote, filho de Simão. Ele traiu Jesus, tá? Foi para o fogo do inferno. E como a obra de Deus não pode parar, os discípulos, em reunião, fizeram a reunião para levantar uma outra pessoa para o lugar do traidor. E como é que aconteceu? Naqueles dias, diz a Bíblia, levantando-se o apóstolo Pedro, no meio dos discípulos, e naquele tempo, tinha mais ou menos uma reunião de 120 pessoas reunidas. Nessa reunião de 120 pessoas, então Pedro se levantou e diz: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi, acerca de Judas Iscariote, filho de Simão, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então cumpriu aquilo que saiu da boca do rei Davi, acerca de Judas Iscariote, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco, esse Judas Iscariote foi contado conosco. Ele mesmo deixa bem claro, ele foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Foi escolhido, alcançou a sorte nesse ministério, mas é como diz, né, irmão, se perdeu. Por quê? Diz a Bíblia, este adquiriu um campo com o galadão da iniquidade. O cara era crente, o cara era apóstolo, o cara era obreiro, mas em vez dele procurar as coisas de Deus, irmão, o cara foi ajuntando, foi adquirindo um galadão da iniquidade, do pecado, da traição, da conspiração contra o próprio Senhor Jesus Cristo, que escolheu Judas para a obra. Ora, este adquiriu um campo com o galadão da iniquidade, e precipitando-se, que a mentira só dura enquanto não chega a verdade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas estranhas se derramaram. Tudo aquilo que se adquire com a iniquidade, com o pecado, com a mentira, com a traição, com a conspiração, com a rebelião, estoura, arrebenta, né, irmão? E é derramado toda a sua iniquidade. E a Bíblia diz que foi notório o que Judas Iscariote fez. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém. De maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama. Aceldama, isto é campo de sangue. Judas Iscariote traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Quantas moedas, pastor? 30. Só 30? Só 30.
traiu. Por quê? Você está achando pouco ou muito? Tem pessoa que está traindo Jesus por menos moeda do que Judas Iscariote. Ele pegou 30 vagabundas moedas de pratas. O preço que vendeu a salvação por 30 moedas de prata. Que coisa vagabunda, né, irmão? Daqui, foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que com aquelas 30 moedas que ele traiu Jesus Cristo, irmão, só deu para comprar um deserto, um local para fazer um cemitério, que está lá nas terras de Israel até hoje. Comprou lá um deserto lá para fazer um cemitério. Valeu a pena, irmão, trair Jesus, perder a salvação? Por 30 moedas de prata, valeu a pena, irmão? Irmão, seja sincero, valeu a pena? Vale a pena trocar a salvação pelo mundo? Vale a pena? Responda aí. Vale a pena trocar a salvação por 30 vagabunda moeda de prata? E sabe o que esse valor que pôde comprar com isso? Um campo. Está aqui. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria linguagem, sua própria língua, esse campo que ele comprou com aquelas 30 moedas da traição, se chama Sedamo, que é o campo de sangue. Vendeu Jesus, venderam o sangue de Jesus Cristo lá, irmão, vendeu ele por 30 moedas de prata, comprou um deserto, fizeram um cemitério. E o que aconteceu, pastor? Porque diz a Bíblia que no livro do Salmo está escrito, no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. Isso foi o apóstolo Pedro discursando no meio de quase 120 irmãos, obreiros, né? Estava até a mãe de Jesus lá, para escolher um obreiro para colocar no lugar de Judas Iscariote, filho de Simão, o traidor, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. E Pedro depois fez essa exposição explicando que Davi já tinha profetizado sobre isso, né? Ele disse, é necessário, pois, que dos varões, disse Pedro, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus Cristo entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João Batista até o dia em que dentre nós foi recebido em cima no céu, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Toda essa exposição Pedro estava fazendo no meio de 120 obreiras, para escolher um homem para colocar no lugar de Judas Iscariote, o traidor. Percebeu, irmão, que não é por amizade, não é por aparência, não é para quem é bonito, não é para quem é feio, não é para quem é pobre, não é para quem é rico, é para quem Deus escolhe para a obra, para o ministério. Se Deus te escolheu, glorifica a Deus, você é o escolhido. Não é o homem que escolhe o homem para a obra, para o cargo, para ser obreiro, missionário, para ser isso. Quem escolheu foi Jesus, então glorifica a Deus, porque isso aí, irmão, a escolha é tirado a dedo, pegado a dedo de Jesus para trazer para a obra. Está aqui, irmão. E apresentaram 2 homens, 2 obreiros, para eles orarem para ver qual dos 2 Jesus ia escolher para ser obreiro, apóstolo, no lugar de Judas Iscariote. E o que aconteceu? Apresentaram 2 homens, 2 obreiros, um chamado José. Apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. Então ele era conhecido, esse José Barsabás era conhecido como um homem justo ali em Jerusalém. E um outro chamado Matias. E o que fizeram para saber qual dos 2 era o homem que Deus escolheu? Irmão, e a Bíblia diz que orando, disseram, tu, Senhor,
conhecedor do coração de todos. Mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério, na Caçu de Alabai. Para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas Iscariote, filho de Simão, se desviou para ir para o seu próprio lugar, quer dizer, para o inferno. Para o seu próprio lugar, se desviou para ir para as profundezas do inferno. Pedro orando com mais 120 pessoas, no cenáculo lá de Salomão. Olha, Judas se perdeu, traiu Jesus, foi para o fogo do inferno, e o lugar dele está vazio. E alguém precisa ocupar o lugar dele. Quem vai ocupar o lugar dele? Qualquer pessoa? É qualquer pessoa dizendo eu quero? Não é assim. Não é assim. Por isso que há muito rolo nas igrejas, por isso que há muita confusão na igreja, que o cara não é chamado para o lugar, e o cara quer o lugar. E se não der, ele fica conspirando contra a igreja, ele fica traindo o pastor, traindo a igreja, fermentando a igreja, o lugar lá era meu. E quando a Bíblia diz que o lugar é para quem Deus escolhe, não é para quem quer. Você entende isso aí, irmão? Que o lugar, a posição eclesiástica não é para quem quer, é para quem Deus escolhe. A posição é Deus que chama e coloca no lugar para ser profeta, para ser profetisa, para ser pastor, para ser missioneiro, para ser missioneira, para ser apóstolo, para ser bispo, para ser diácono, é Deus que escolhe. Mas o lugar lá é meu. O lugar é meu. Que lugar é seu? Foi Deus que te deu? Se Deus te deu, está dado. Se Deus não te deu, Deus deu para o outro. Está aqui. Apresentaram 2 obreiros, no meio de 120, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e também um outro homem chamado, outro obreiro, Matias. E quando apresentaram os dois, Pedro diz, vamos orar para Deus mostrar quem é que vai ocupar o lugar de apóstolo, porque o cargo tem que ter responsabilidade. Um chamava Barsabás o Justo e o outro chamava Matias, e orando disseram, Pedro, mas os demais disseram, Senhor, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, tu conheces o coração, eu só vejo a aparência, mas tu sabe o que está dentro do coração do homem, tu, conhecedor do coração de todo, mostra qual desses dois tem escolhido para ser obreiro no lugar de Judas. Entendes tu isso, obreiro, obreira? Quantas brigas na igreja, irmão? Quantas, irmão, divisão da igreja, porque o camarada quer porque quer o lugar, quer porque quer aparecer, quer porque quer ser o obreiro quando Deus não escolheu ele. Aí começam as facções, começam as divisões, começam as traições, começam os fermentos, começam as mentiras. Não é desse jeito, irmão? É desse jeito que está as igrejas sendo despedaçadas porque os caras querem o lugar que não é dele? É desse jeito ou não é desse jeito, irmão? Muito bem. E disse mais, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas Iscariote, filho de Simão, se desviou para ir para o seu próprio lugar, desviou para ir para as profundezas do inferno. E a Bíblia diz, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. Então o escolhido é Matias, não é José Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. Não era o Justo aqui, era Matias. E agora, pastor, vamos fazer um fermento na igreja porque o José não foi escolhido, foi o Matias. Vamos dividir a igreja, vamos sabotar a igreja, fermentar a igreja, que o cargo é de José e deram para o Matias. Não, o que fizeram os irmãos, orando, lançando sorte, caiu a sorte sobre Matias. Não é José, o Barsabás, o justo, é Matias, o escolhido de Cristo. E quando a sorte caiu sobre Matias, o que fizeram a igreja primitiva? E por voto comum, foi contado
E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Tinha 12, um se perdeu, agora voltou os 12. Isso me chama muita atenção, meu irmão, minha irmã, você que já é crente, está na igreja. Oxalá que todos fizessem isso. Em vez de estar brigando, vamos orar para ver quem Deus escolheu. Não é o certo, irmão? Em vez de estar dividindo e fermentando, o lugar é meu, é eu. Ele não pode estar ali, vamos derrubar ele, que aquele lugar é meu. Isso é obra do cão, do diabo, maligna. Deus não trabalha desse jeito não, irmão. Rabanacala, surianda, labaia. O que fizeram os irmãos? Oraram. E como Deus não deu a visão, Deus não deu a revelação, tem uma outra maneira da gente consultar Deus, fazer a prova de Deus. Lançou a sorte. É bíblico. Então, se você orou a Deus e Deus não falou com você por visão, revelação, não falou, ora a Deus, irmão, e joga a sorte. Pega alguma coisa aí, Senhor, se der isso aqui, esse lado aqui, tu escolheu. Se der esse outro lado aqui, tu não escolheu. É bíblico. Está aqui, lançando-lhe sorte. Quer dizer, não é pecado a gente. Senhor, qual desses dois tu escolheu? O nome dele está aqui na letra A e o do outro, do Matias, está na B. Se cair a letra B é o Matias. Se cair no C, no A é o José, o justo. Foi assim que Deus falou, foi assim que Deus aprovou e foi assim que os irmãos fez. E a sorte caiu sobre Matias. E o que aconteceu, pastor? E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Nabacai, Xanabacá, Surianda, Alabaia. E aí, irmão? Está errado? E aí, irmão? O lugar era de José, tinha por sobrenome justo? Ou o cargo, o obreiro escolhido por Jesus foi o Matias? E aí, irmão, percebeu? Porque há muita confusão na igreja, traição, conspiração, inveja, fermento, briga, contento, porque o cara, em vez de orar para ver qual dos dois Deus escolheu, o cara quer o cargo por força própria, é meu, eu tenho que ir para lá, eu acabo com a igreja. Não é assim que muitos bandidos estão fazendo, irmão? Bandido, porque o cara que destrói a igreja é bandido. O cara que, irmão, que a coisa força, esse cara é carnudo. Por quê? Está aqui. Apresentaram 2 homens, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e o outro obreiro chamado Matias. Aí foram para a oração, os dois, em 120 pessoas. Apresentou 2. Então vamos orar para ver quem Deus escolheu. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 homens tem escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado que Judas Iscariote se desviou indo para o inferno. Qual dos 2? Oraram, apresentaram os homens, é José ou é Matias, apresentaram os 2, oraram a Deus, aí disse, agora vamos, aqui o lado A é José o justo, o B é Matias, vamos lançar sorte para ver qual dos 2 Jesus escolheu. Qual dos 2 o Senhor Jesus Cristo escolheu para ocupar o lugar e apostolado de Judas, que desviou para ir para o seu próprio lugar. Lançando sorte, caiu a sorte sobre Matias, não foi sobre José. Então o escolhido do Senhor Jesus Cristo é Matias, não é José, irmão. Entendes tu isso? Percebeu porque que há muita confusão, traição na igreja, conspiração? Os caras querem o negócio, quer o cara, quer o lugar do outro sem ser escolhido para isso. Você percebeu isso, irmão, irmã? Nabanacai, rica labassurianda, laialabacaiala, sudeianacai.
Então está aqui uma coisa civilizada, no espírito, 120 obreiros reunidos. Escuta, Pedro disse, precisa arrumar uma pessoa para o lugar de Judas, nós estamos em 120, quem se manifesta? Aí 2 se manifestou. Bom, mas é 2, mas é um só, quem é que Deus escolheu? Vamos orar? Fizeram oração e escrever lá, quem sabe numa tábua, ou qualquer coisa. Está aqui, ó, lado A é José, o justo, lado B é Matias, o outro obreiro. Vamos, já oramos, agora vamos lançar para cima a sorte e vamos ver de que lado se caiu José ou se Matias. Quando lançaram, caiu Matias e todos receberam Matias de comum acordo para fazer parte do apostolado do Senhor Jesus Cristo, sem briga, sem contenda, sem inveja, sem ciúme, sem cara feia, sem maldição, sem murmuração, sem traição, sem conspiração, sem facção, sem divisão. É assim que faz. Os homens espirituais entram pelo Espírito e não pela carne. Então dá para perceber, pastor, quem são os carnudos da igreja? Dá para saber quem são os espirituais? Claro que dá. Quando você vê o cara aí, irmão, brigando por cargo, brigando aí para ser consagrado, brigando por posição, brigando por nome, o cara é carnudo, carnal, invejoso, murmurador, destruidor da igreja. Não é assim, irmão? E quando vê os irmãos, põe meu nome aí, irmão. Se Deus me escolheu, vai aparecer. Se Deus não escolheu, eu não vai aparecer meu nome. Eu vou orar por aquele que Deus escolheu para Deus usar mais e mais. É assim que os espirituais agem na igreja de Deus para não destruir. Nabacai. Ri pra canabra surianda labaia. Percebeu, irmão? Quem é espiritual faz a diferença. Percebeu que a igreja no espírito não tem confusão. De comum acordo, foi contado Matias com os 11 apóstolos. E o José, pastor? José, Deus não escolheu. Ele continua sendo obreiro, orando por um escolhido que era Matias. Mas o José agora é chamado Barsabás, que tinha por sobrenome justo, não vai dividir a igreja? Não, porque o José também era espiritual. Ele continua como membro da igreja, continua como obreiro, mas não foi escolhido para ser apóstolo. O apóstolo, depois da oração, Jesus diz, é o Matias que vai ocupar o lugar daquele traidor. Não é bonito isso, irmão? Não é bonito isso, irmã? Oxalá, irmão, que hoje os crentes vão entender isso, porque faz vergonha, brigando obreiro, invejando outro obreiro, criticando outro obreiro, porque está em nula posição A, e ele dizendo, mas o lugar é meu, se não é meu, eu vou acabar com a igreja. Vai acabar com a igreja, miserável? Vai acabar com a igreja, miserável? Tu não sabe que as coisas de Deus é diferente das coisas do mundo? O mundo se ganha por ganância, se ganha matando, assassinando, traindo, mas a coisa de Deus é pelo Espírito, não é na força nem na traição, é pelo Espírito, porque diz a Bíblia, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito a obra de Deus, e não do jeito que esses carnudos estão fazendo aí, querendo tomar força, o cargo, a posição, irmão, conspirando para derrubar o irmão que Deus colocou na posição. Tu vai pagar por isso, miserável. Tu vai pagar por isso, traidor. Tu vai pagar por isso, Judas Iscariote. Xaná, Nabai, Recalabassurianda, Nerianda, Laiassudeca, Nakai. Aleluia. Está aqui, irmão. Primeiro, quem gostaria de ocupar o lugar? Isso, Pedro diz, quem gostaria de ocupar o lugar do apostolado de Judas? Estamos em 120. Fez certinho.
Aí dos 120, só 2. Diz, irmão, José disse, se eu for escolhido, sou eu. Aí Matias dizia, eu também quero, mas se eu for escolhido. Aí Pedro, mais os 120 oraram, qual dos 2 escolheu o Senhor para ocupar o lugar de Judas, o ministério de Judas, o apostolado, que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Aí pegaram, quem sabe, uma tabinha, né, irmão? Escreveram o nome num lado A, José, no outro lado Matias. Disse, Senhor, qual dos 2? Vamos lançar para cima. O que caiu o nome para cima, esse é o escolhido do Senhor. Aí jogaram, caiu o nome de Matias. Todos concordaram, porque fizeram pelo Espírito, em comum acordo, sem divisão, sem murmuração, sem força, sem violência, né, irmão? Sem mentira, sem falsidade, sem hipocrisia. Lançaram, quando caiu Matias, todo mundo aplaudiu, glorificaram a Deus. E o José, que foi rejeitado, a Bíblia diz que ele continuou na igreja normalmente, sem fermentar, sem murmurar, que o lugar é meu. Ele viu que Deus escolheu foi o outro. E acabou, fim de história. Nós temos que apoiar aquele que Deus levantou, e não a tua vontade carnal. Labai, recalabassurianda, labaia. É assim que funciona a obra de Deus, meu querido. É assim que funciona a obra de Deus, minha querida. Para com esse negócio aí, rapaz, de ser carnudo, invejoso, murmurador, deturpador da palavra de Deus, divisor, fazedor de facção da igreja. Para com isso, rapaz, isso é bandidismo. Isso é obra do cão, do diabo. Nabanabacai. Recayasu neia acayasu derrai. Está entendendo isso, irmão? Vamos parar com essa carnalidade. A Bíblia diz, a obra de Deus não é por força, nem é por violência. É pelo Espírito, é para quem Deus escolhe, é para quem Deus exalta. Não é para você que quer porque eu quero. Isso se faz no mundo. Mata, toma força, assassina, destrói, põe fogo na casa do outro. Isso é obra do mundo, mas nós somos de Deus, irmão. Nós não somos de Deus? Muito bem. Esta é a palavra. Se você é escolhido, é você o escolhido. Se você não é escolhido, você não foi escolhido. Por que essa cara feia? Por que está invejando o cargo do outro? Por que está falando mal do outro que Deus escolheu? Por que é o lugar do outro se Deus te rejeitou? Você continuará na igreja orando por aquele que Deus escolheu e ora para ver se Deus te dá também uma posição na igreja. Agora, na base da força, violência, da conspiração, da hipocrisia, não dá, né, irmão? Isto é obra maligna e Deus não está nesse negócio, hein? Vigia, 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 vigia. Ne pra placa, nabla, nabra, su, lianda, labaia. Vigia. Deus não é homem para tu estar passando papa na boca, não. Vigia, senão tua salvação vai ser igual de Judas Iscariote. Vai para o lugar que ele escolheu, o fogo do inferno. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Para que tome posse nesse ministério apostolado de que Judas se desviou. Perdeu a bênção, esse maldito Judas Iscariote perdeu a bênção, se desviou para ir para o seu próprio lugar. Esse lugar aqui é o fogo do inferno. Toma cuidado, senão você vai para lá, ser companheiro de Judas no Aiui do inferno, hein? Se o lugar não é seu, por que você está invejando? Você não ora para ele, para ver se Deus tem misericórdia de você e se dá um cargo também. Agora, querer tomar o cargo passando a rasteira, puxando o tapete, não dá. Só porque você quer. Só porque você é o gostoso. Amém. Esta é a palavra e é para você que está aí do outro lado com os dois ouvidos abertos. E a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que Deus diz às igrejas. Às igrejas. Amém. Vamos orar. Curva o teu joelho. Fecha os teus olhos. Bota a mão no teu coração e liga a tua mente no céu. Papai, eu acabei de orar, de profetizar a tua palavra.
nacanabra surianda. Rica, iaiaia, labaia, nacanabra surianda, labaia. Pai, agora entra, Pai, nesta casa para curar, para libertar, para destruir toda maldição. Toda a força do Satanás seja derretido agora com fogo de Deus. Que estiver no lado desse irmão, no lado dessa irmã, na casa dessa família, no local de trabalho, quem estiver ouvindo essa programação, Senhor, entra com fogo para queimar a maldição, a tristeza, a inveja, a murmuração, Pai, a macumba, a feitiçaria, a bruxaria, a magia, a obra do roubo, assalto, sequestro, da morte, assassina, da tragédia. Está repreendido, Satanás. O Senhor te repreenda, maldito. Destrua esta maldição, Pai. Meu Deus, e dê a salvação para essas famílias, Pai. Abençoa o salário de cada um, o pão de cada dia, o ganho. Abra a porta do emprego para quem está, meu Deus, desempregado. Senhor Jesus, destrua toda maldição, Pai. Quem já está trabalhando, aumenta o salário e abençoa os patrão, Pai. Estou lembrando as lojas do pastor Mauro, Pai, ali no Brás. Estende a mão, Pai. As lojinhas do teu servo, Pai. A fabricação, manda cliente para comprar, Pai. O escritório da tua serva, Carla, doutora Daniela, Pai, também. Entra com a grande providência. E todos os irmãos empresários, Pai, dá o sustento para eles manter abertos os negócios, Pai. Dá emprego para quem precisa, Senhor. E destrua toda a maldição. Pai, é no nome de Jesus. Senhor Jesus, e toda obra, Pai, carnal, Pai, que tem maltratado a tua igreja, destrua esta maldição, Pai. Faz esse povo entender que a obra é pelo Espírito, não é pela carne. Não é, Pai, com violência, força, violência, é pelo Espírito que o Senhor escolhe, Pai, quem é quem para a função que o Senhor quer dentro da igreja. Senhor Jesus, cura esse câncer, destrua essa macumba, feitiçaria, bruxaria, queima essa depressão, destrua, Pai, esta obra do Satanás. Pai, para que o teu santo nome seja glorificado. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus é poder. O sangue de Jesus tem poder, é poder para salvar, para destruir todo o império do inferno. Pai, seja com essas famílias desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém, Senhor.